Shalom, shalom, povo de Deus, bom dia. Amém, apóstolo? Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos voltando do Rio de Janeiro, né, para Curitiba, faltando 680 quilômetros, mas eu já tenho que passar algo de Deus para vocês. Vamos falar de dois assuntos aqui na mesma aula, segunda aula do Código de Profetas, tá bem? Queridos, eu quero dizer para vocês algo sobre com quem você anda para você receber impartição por associação, né, apóstolo? Sim. Deixa eu fechar isso aqui que vai ficar melhor. E também sobre a atmosfera de glória, de milagres. Também, queridos, primeiro eu vou falar sobre a atmosfera de glória, tá? Que é muito importante. Vocês já perceberam que quando vocês entram num ambiente, pode ser num restaurante, você pode estar numa cidade que você entrou e está sentindo peso espiritual. Uma vez eu vi um profeta dizendo que ele entrou nos céus do Egito de avião, entrou no Egito e sentiu o peso, né? Lá é um berço satânico, né, apóstolo? Sim, terrível. Né? Você entra em lugares que estão consagrados ao inimigo, você pode entrar em ambientes que estão carregados e ambientes que estão leves. E para aquele que é bem sensível, né, apóstolo, sente isso de uma maneira muito rápida. Principalmente os profetas, principalmente aquele que vem orando, né, apóstolo, continuadamente, que está em conexão com Deus. E você pode mudar esse ambiente. Você pode chegar numa igreja, num estabelecimento, num lugar, e aquele lugar está pesado, pessoas com intenções contrárias, pessoas com coração apertado, pessoas que estão sofrendo, com medo, ou pessoas que estão pecando deliberadamente contra Deus, ambiente com homossexualismo, com libertinagem, né, apóstolo? Prostituição, adultério, ajuda a falar aí, tá bom? Vício. O que acontece? Você entra naquele lugar, ou ele vai estar num equilíbrio, tá? Mais propenso, mais pesado, como uma balança, mais pesado para demônios ou para anjos, mais para o bem ou mais para o mal. Teve lugares que eu entrei para comer com a apóstola que eu estava desconectado, estava pensando em outras coisas. Ela chegou e falou: Rô, aqui está tudo consagrado, nós não podemos comer essa comida, vamos embora, já estou passando mal. E um dos toques do Espírito Santo para com aqueles que estão conectados é embrulhar o estômago rapidamente. Faz até ânsia de vômito, né? E isso aqui eu vi muito caminhando com a apóstola. Ela com certeza é mais sensível do que eu. As mulheres costumam ser mais sensíveis que os homens, né, apóstolo? Normalmente, parece que vieram mais acabadas de fábrica. Amém? Parece que Deus as fez assim, são mais sensíveis, tá? Tanto para anjos quanto para demônios. Então a atmosfera, às vezes você chega numa atmosfera que nem nós chegamos, dentro do Complexo da Maré, numa igreja. Quer contar? Pode contar. Onde nós chegamos lá para fazer um trabalho de mulheres num dia e depois a gente fazer um treinamento. E ela chegou e falou assim para mim: Rô, tem mulheres da liderança que estão brigadas uma com as outras. Eu falei: não é possível, olha que bonitinho que elas estão, tudo com a mesma roupa, lencinho no pescoço, né? Eu lembro até hoje, era rosa, né? Sim. Lencinho no pescoço, camiseta do encontro, calça preta, não é? Já faz uns 6 anos mais ou menos. Saias. E ela disse: tá tudo errado, por isso que o céu tá fechado, não rompe, céu de bronze. E eu falei: o que você vai fazer? Ela falou: eu vou pôr a boca no trombone, sou profeta, vou falar para elas. Quando a Lucélia começou a falar, as mulheres ficaram bem espantadas, né? Os olhos das mulheres. Tinha um grupo de 3 e outro de 4, um negócio assim, estavam brigadas. E a Lucélia declarou que elas estavam brigadas, elas baixaram a cabeça e confessaram que estavam brigadas, brigaram com uma cilada do inimigo antes do encontro, né, apóstolo? Coisas bobas e... Coisas de mulher. Coisas de mulher. Não bobas, tá? Assim, mas não eram coisas muito sérias, né? Sim.
Não era algo muito... corriqueiras, tipo... sobre decoração, quem fez mais, pequenas. Quem fez menos, coisas tipo... E o que aconteceu? O ambiente se fechou. Você já deve ter ido no monte, onde não está todo mundo no mesmo espírito, né? E aí não flui, não rompe, parece que Deus não vem falar, não acontece nada, os gravetos não acendem, nada funciona. E aí se tira essas pessoas erradas, sabe? Essas pessoas que não abriram o coração, e as pessoas podem mudar o coração de uma hora para outra, né, apóstolo? Sim. Dentro do culto, às vezes o pastor lá, o anjo da igreja não aceitou o que você pregou, ou ele não aprendeu daquele jeito, ele se fecha, aí você sente, chega para ele e fala: ó, pastor, por favor, vem cá, me dá teu coração, entra em concordância, porque senão o ambiente fica todo pesado, com defeito, né, apóstolo? Não flui. Então o que eu quero passar para vocês hoje é que você pode chegar em ambientes de todos os tipos, e esse ambiente pode ser transformado através de adoração, através de oração, através de atitudes e atos proféticos. Eu cheguei numa igreja no Rio Grande do Sul e não estava acontecendo nenhum milagre, não estava acontecendo nada. E eu liguei para a apóstola e me ajuda, por favor, tá pesadíssimo aqui, bruxos trabalharam aqui. E ela falou: o Senhor me mostra uma linha, um barbante passando em volta da igreja, não sei se eram 3 vezes, né? Falou: faça esse ato profético aqui, ore isso, isso e aquilo, que vai fluir, né? Até acho que a apóstola deveria pegar esse mesmo grupo aqui, abrir uma campanha no profético, depois dar resposta para nós, tá? Tá, queridos? Mas uma campanha só no profético ativa muito, é muito forte você ser ativado no profético, com dons de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia, sonhos proféticos, né, apóstolo? Toda essa interpretação, esse discernimento pode ser impartido à distância. E eu estou sentindo de Deus aqui que, tá, depois eu te passo melhor, não é a hora agora, mas eu creio que ela deveria dar essa força para nós, tá? Cada um atua melhor na sua área específica. Podemos atuar em todas, mas tem áreas específicas, com propósitos proféticos, não é? Fluem mais, né? Ele é uma profeta de ofício, nasceu profeta, eu fui chamado depois de já com idade. Isso muda muito. Esses ambientes podem ser afetados com uma pessoa que fecha o coração, com alguém da tua equipe que fique magoado de uma hora para outra, né, apóstolo? Sim. E aí influencia em todo o ambiente, o culto que você vai fazer, no teu trabalho. Pessoas podem começar a gerar coisas contra você apenas com a intenção de coração. E você pode mudar muitas coisas com atitudes, atos proféticos, e principalmente pedir para o Espírito Santo te dar um feeling, te dar os sentimentos corretos, te dar o discernimento do que está acontecendo e como consertar. Como, apóstolo? Simples. Jeremias 33:3, que diz: clama-me e lhe responderei. Tem coisas que Deus pode responder a longo prazo, médio prazo, mas quando se trata de ministração, Ele mandou você ir em tal lugar, fazer atos proféticos, ou curar, libertar, ministrar, fazer, Deus te responde com uma rapidez maior, porque você está lá. Você precisa operar, você precisa romper, você precisa vencer, você precisa cumprir com a missão. Quer falar? Não, estou ouvindo aqui. Tá? E não adianta, às vezes as pessoas chegam, né? Igual ontem mesmo nós tivemos uma experiência, né? De um lugar qual nós entramos para comer, e era um ambiente terrível, 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 uma atmosfera terrível. Tocando um som terrível. Várias intenções, né? Então, comecei ali a orar em línguas, né? E o Senhor falava comigo. Não é ambiente, né? Que aquele lugar onde nós estávamos é um território já do inimigo ali, né? Todo tomado, né? Todo tomado, né? Então, não adiantaria a gente fazer alguma coisa, tentar mudar tudo aquilo ali, porque não mudaria, porque o território, né, já estava todo tomado
pelos demônios, né? É deles. É deles. E nem neutro era deles Era mesmo. deles mesmo. Então, a gente queria assim, comer, só tinha aquele lugar naquele horário. Sim. E nós não comemos, nós chegamos e fomos embora. Sim. Então, a melhor coisa a fazer é se proteger, né? Ficar ali falando em línguas, porque tem pessoas que elas têm uma sensibilidade tão grande que ela, como o apóstolo falou, a ponto dela passar mal, a ponto dela ter náuseas. Afeta também aquilo que ela carrega. Sim, a ponto dela sentir tontura, a ponto de sentir sensação de desmaio, né? Então isso é da sensibilidade. E tinha mais uma profeta junto com a gente, que era aquela senhorinha, né? Sim. Que estava sentindo tudo que ela estava sentindo. Os profetas estavam passando mais mal do que os outros que não eram, né? Sim. Então não adianta, não vou ficar aqui, ou você fica, suporte, se blinda, né? Fica ali falando em línguas. Vai guerrear um monte. E vai guerrear um monte, mas aquele lugar não vai ser mudado assim, porque existe muita gente dando adoração ao inimigo, louvando através do funk, que tinha, tava tocando funk, né? Tava tocando funk, as batidonas altas, sabe? Parece que tremia a gente. Mas era um lugar que nós tivemos que ir depois do culto, lá no Complexo do Alemão, né? Só tinha aquele lugar para comer lá perto, a gente tava com fome, era mais de 1h da manhã, né? Sim. E aí nós deixamos quieto, falamos, não vamos comer, que esse ambiente não é para nós. Se eu dissemos de um ambiente de glória, em culto cheio de curas, milagres, batismos, para um ambiente totalmente promíscuo, né? Um camarada lá falou, não, mas o Marco Feliciano vem aqui, o outro vem aqui, o outro vem lá. Eu falei, não tem problema eles irem, para nós não dá. E fomos embora, né? Sim. Fomos embora, ficamos sem comer, comemos hoje cedo no café da manhã. Em 800 metros, continue em frente para permanecer na BR-116. Bem-vinda, querido. Tá, queridos? Então vamos falar aqui agora sobre ambiente. Você chegou numa igreja e tem um ambiente de incredulidade. E foi te dada a autoridade para você pregar durante 2 horas para essas pessoas. Deixa eu abaixar, perdão. Tá? Foi dada autoridade para você pregar durante 2 horas. O pastor não está acostumado com sinais. Tu começou a operar um monte de sinais lá e tal. O coração do pastor fechou. Mas ele te deu autoridade. Mas ele é um anjo da igreja. O que você precisa fazer? Precisa chegar até ele, conversar, falar, seu coração está fechado, me ajuda. Tá? Eu vim aqui com uma missão do Senhor. O que eu estou fazendo é bíblico. Falou, coopera aí para mim. O senhor pode cooperar? Se ele disser que sim, pode continuar. Se ele disser que não consegue, pode parar o trabalho, que não vai fluir. Né, apóstolo? Sim. É assim, não é? É assim. Então, queridos, chegou num ambiente de incredulidade, ambiente de satanismo, ambiente de promiscuidade. Do jeito que você pegar, você tem que tentar transformar. Então, nada de chegar em igreja em cima da hora. Adianta chegar em cima da hora? Consegue mudar alguma coisa na hora? Não. Demora um tempo, não é? Não. A gente vê que vamos falar da Kathleen Kuma, né? Kathleen Kuma, que pra mim é um grande referencial, nos trabalhos dela, né? Ela chegava antes com a sua equipe ali de intercessores junto, mas ela ali junto, e orava em todo o espaço, ficava ali um tempo naquele lugar. Preparava, né? Preparava o ambiente. Porque você vai, mesmo que for numa igreja, aonde for, quando você chegar, você vai chegar num ambiente que de repente ele é um ambiente que neutro, pode ser neutro, né? Ou de guerra, né? Um ambiente ali que, como nós falamos de ontem, essa situação que a gente passou, né? Mas geralmente na igreja é bom que chegue ou no lugar aonde vai ministrar, no lugar onde vai ser, né? A ministração, que chegue antes e que fique naquele lugar ali, orando, intercedendo, porque conforme você vai orando, vai acontecendo a liberação dos céus, né? Na Bíblia, onde pessoas mudaram o ambiente rapidamente, profetas que chegaram nos lugares pediram perdão dos seus próprios pecados e dos pecados do povo, que é uma coisa que a gente tem que fazer de cara. Chegou, já tem que pedir perdão para Deus pelo pecado do povo, pecado da cidade, do estado, da nação, antes de entrar nesses ambientes de julgamento, onde ambientes tremendos
irão funcionar. Dia 15 de setembro na base vai funcionar o Yom Kippur. Primeira coisa que eu e a Célia fazemos, oramos 50 dias antes preparando o ambiente. As pessoas chegam lá e falam, nossa, que ambiente gostoso, meu Deus, está fluindo. Por quê, né, apóstolo? O preço foi pago, jejuado, clamado, sacrificado por aquilo. Aí senta e fala, fiz o Yom Kippur na base, foi legal demais. Fiz em outro lugar, já não foi tão comum. Depende, se entrou no ambiente de batalha, tu vai absorver parte da batalha. Se entrou no ambiente já de vitória, onde é só pegar despojos, você vai pegar os despojos. Amém? Se você, por exemplo, está numa cobertura espiritual, onde o pastor está passando por miséria, olha o que eu vou falar agora, que chegou do trono agora. O pastor está te dando cobertura espiritual e está lá lutando contra a miséria. O que você vai receber? Daquilo que está debaixo, daquilo que está fluindo. Agora você vai falar sobre associação, né? Eu vou mudar de assunto, mas com categoria, para não falar categoria, categoria, tá? O que é você andar em associação? Vocês podem ver que pessoas, os discípulos dos seus mentores, dos mestres, dos homens e mulheres de Deus que encabeçam grupos espirituais, os discípulos são tão parecidos com os seus mentores que eles realizam os mesmos sinais, pregam da mesma maneira, dá batidinha com o pé no chão, falam trecho com as mesmas línguas estranhas. E porque eles estão copiando? Não, o DNA espiritual do mentor foi passando por associação para o seu discípulo. Amém? Ele foi absorvendo e recebendo, né? Foi absorvendo e recebendo com a sua convivência. Tem dois tipos de transferência. Tem a transferência por imposição de mãos e fala, e tem a transferência através de associação. Você caminha junto, tu recebe, tu fica igual, tu fica parecido. Amém? Em muitos aspectos. Imagine que até trechos de línguas estranhas são iguais. E a gente não decora língua estranha vem do Espírito. Mas isso mostra que o DNA espiritual é afetado quando acontece a associação. Tá? Eu mudei de ambiente de glória para associação. Veja que na mesma aula eu transferi o assunto que nem eu disse no começo. Tá bem? Então, por associação, pessoas apóstolas que fica pulando de galho em galho, eu sigo aquele lá, eu venho nesse aqui, eu sou um pouco dessa igreja, um pouco daquela, eu saí de uma cobertura, não falei nada com o mentor, foi para outra. Essa pessoa cresce? Não. Ela tem raízes? Bem. O DNA dela toma um caráter ou fica igual um louco? Fala a verdade. Não vai tomar um caráter, né? Não fica com um aspecto nenhum. Não tem associação. Nós temos que ter raízes. Quando Deus planta você num lugar, Deus quer que por um período, que é Ele que sabe o período, você caminhe junto. Para quê? Para você absorver a capa toda. Tô certo ou errado, apóstolo? Tá certo. Foi o que aconteceu com Elias e Eliseu, né? Sim. O povo do Arraial viu que Eliseu operava e fazia as mesmas coisas que Elias fazia, né? Sim. Eliseu estava operando, assim como Moisés também e Josué, né? As pessoas também, era visível, assim como Jesus e os discípulos, né? Amém, queridos? Então, por associação, os discípulos começaram a andar com Jesus, e não diz que um dia Jesus meteu a mão na cabeça deles, pelo menos na Bíblia, e transferiu os dons, mas eles caminhavam com Jesus. Então, por associação, isso é fato. Você caminha junto, você vai viver o mesmo. Se você andar com alguém que está tendo lutas com demônios de homossexualismo, você vai travar lutas com os mesmos demônios. Se você andar com uma pessoa que tem problema com alcoolismo, mesmas lutas. Problema com miséria, mesmas lutas. Se você andar com pessoas prósperas, tu vai receber, porque a unção atrai muitas coisas. E aquilo que já foi liberado para a tua vida chega fácil. Aquilo que não tem liberação no mundo espiritual, que você não tem autoridade, é difícil. Anda com o libertador para você ver. Você vai travar guerra com demônios, porque ele trava guerra com demônios. Amém? Anda com pessoas de alto nível e logo você vai estar em alto nível. Anda com pardais, você vai ser um pardal. Anda com leões, você vai ser um leão. Anda com águias,
Tô certo ou tô errado? Totalmente certo. Ande com leoas. Olha lá. Você vai carregar. Tem pessoas que passam perto da gente, ou nós passamos perto da vida de pessoas, e nós caminhamos um tempo. Amém? E tem pessoas que nós nunca paramos de caminhar. Nunca paramos. E não vamos parar. Amém? Porque não é passado rapidamente essas coisas. Deus vai passando gradativamente, conforme atitudes de honra. Não tem como a gente negar. Eliseu recebeu e os outros 50 alunos não receberam, né? Então, nós precisamos entender que quando Deus nos planta num lugar, tem um propósito determinado, claro, específico. É assim, apóstolo? Sim, porque eu vejo assim que Deus, ele não une pessoas, ele une propósito. Então, se o Senhor une, se o Senhor nos conecta com alguém, é para um propósito, né? Tanto para nossa vida como para a vida da outra pessoa. Tanto para aquele que o discípulo, né? Quanto para também o discipulador, né? Então eu vejo assim que é uma conexão. E nessa conexão os dois vão ganhar, não é só um, né? Os dois vão ganhar. Eita, relaxa. Meu Deus, Jesus, vai lá. Os dois vão ganhar. Então nós precisamos entender. E esse tempo, essa conexão, né? E a gente usufruir disso aí, né? Usufruir. E muitas pessoas não conseguem entender isso, né? Então, às vezes elas querem receber, elas querem ter, mas elas não conseguem verdadeiramente absorver aquilo ali, porque ela não suporta ficar o tempo, né? Eu entendo que, vamos falar de Elias e de Eliseu, eu entendo que quando Eliseu caminhou junto com Elias, ele sabia o que ele queria, porque a Bíblia fala que Eliseu, ele estava trabalhando, Eliseu estava ocupado. Ele não estava desocupado. Vagabundeando. Ele deixou tudo e foi seguir a Elias, né? Então, e ele entendeu que ele precisava, que aquela conexão entre ele e Elias era para um propósito. E ele entendeu, porque quando Elias falou que ele seria tomado, então Eliseu, ele entendeu e ele diz, bom, se ele vai, alguém vai ter que dar continuidade, então eu vou ficar aqui junto, eu vou absorver tudo. Vou ficar com o legado. Vou ficar com o legado. Tem muita gente querendo ficar com o legado, mas não quer servir. Tem muita gente querendo usufruir, mas não quer praticar. Teve gente que falou pra ela, por exemplo, eu vou ser o seu Eliseu e tal. Aí anda um ano junto, acha que foi suficiente, né? Mas não é, gente. Na verdade, Eliseu, ele não se apartou. E Elias diz, né? Tá aqui uma chave, um código, tá? Elias, ele ali, se você for ler lá no livro de Reis, você vai ver que Elias fala assim: se você estiver perto, se você estiver atento quando for tomado, pode ser que, olha, tudo uma condicional, né, apóstolo? Sim, ele não deu uma certeza, né? Ele falou assim, então Eliseu, ele entendeu, tem um porém aí, tem uma chave, tem um código aqui. Então às vezes você quer receber tantas coisas, tá muito faminto, mas né? você não suporta o tempo, porque eu entendo que Eliseu, ele passou por vários lugares junto com Elias. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu gosto muito de falar essa palavra, que cada lugar que ele esteve ali juntamente com Elias foi um processo para ele, né? Cada lugar que ele foi, que ele serviu, foi um processo de renúncia, de repente, vai saber o que acontecia no dia a dia deles, porque eram homens também, né? Como eu e você, né? Rolava treta, né? Porque são duas pessoas diferentes, mas ele suportou. Então, cada lugar que ele esteve ali com Elias, eu creio que foi uma aprovação de Deus para ele receber a capa de Elias. Isso aqui é muito forte, gente. Então, às vezes a gente quer a capa daquele profeta, a gente quer ser usado, a gente quer fluir, mas nós não queremos obedecer e fazer aquilo que é para nós fazermos e estarmos conectados, esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus, porque na hora que chega o tempo, o propósito está concluído,
o próprio Deus vai falar: agora chegou o teu momento, agora você vai, agora é o momento de se apartar. Assim agora como foi envio. com Abraão e com Ló. Chegou num determinado momento, né, que o Senhor falou: ó, agora é momento de separar, agora é momento de cada um ir para um lado, né? Meu Deus. Cada tempo, agora é tempo de cada um ir para um lado, né? Então o propósito foi concluído. Então, gente, outra coisa, pô, você tá falando aí, até os discípulos, Jesus falou assim, ó, vocês vão esperar em Jerusalém até que do alto vocês vão ser revestidos de poder e depois o manto vai fluir. Tem gente que não sabe esperar o tempo correto. Tem gente aí que nunca nem pastoreou direito e se meteu querer dar cobertura com uma coisa mega séria, sabia? Pessoa que sabe o que quer, ela não quer andar junto com Deus, no momento de Deus, sabe? Que nem Eliseu teve que passar pelo teste da paciência, apóstolo. Falou: eu já sei operar algumas coisas, mas eu tenho que esperar a capa de Elias, a minha vez vai chegar, né? Tem gente que quer pular os processos, a escola de Deus, tudo, não, vou fazer no meu tempo. Nem pastor e hoje já se unge. Eu já sou apóstolo, profeta, semideus, e já pula todos os processos, pula na frente do Senhor e fala: deixa que eu faço. Tem gente que quer ser soberano, não quer deixar Deus ser soberano, né, apóstolo? Sim. Amém, queridos? Então, para a gente concluir aqui essa segunda aula, quero dizer para você, você consegue chegar no ambiente e mudar todas as coisas, tá? Para isso você tem que estar em contato com o Espírito Santo para saber quanto tempo você vai orar, em quantas pessoas vão orar. Talvez Deus vai falar para você que você tem que jejuar antes disso. Então fica conectado antes de chegar, tá? A agenda, antes de chegar o momento, o ponto de culto, aonde você for ministrar, tá? Tu vai orando antes, preparando antes, tá? Se puder pedir para pessoas jejuarem junto, clamarem junto, se vestir de pano de saco e se humilhar, porque o ambiente muda. Muitas das vezes eu cheguei sozinho em ambientes que estavam terríveis, e o primeiro dia foi quase só batalha, né, apóstolo? Para no segundo e talvez no terceiro fluir, amém? Então você consegue, mas com atitudes específicas ao comando do Espírito Santo. Talvez até atos proféticos, até sacrifícios tem que rolar para isso acontecer. Associação. Preste bem atenção nas pessoas que você anda. Nós já caminhamos muitas vezes com Lós, né? O que é caminhar com Ló, apóstolo? É caminhar com pessoas que vai te pôr na prova, né? Vai te pôr na prova, pessoas que vai estar ali, às vezes para te impulsionar, ela vai acabar... Que aparentemente parece que são amigas, mas que estão nos bloqueando. Pessoa que às vezes quer o que você tem, ela não quer ter igual. Falou: me parte aí, me dá uma cópia. Ela quer o teu. Ela não quer uma esposa, ela quer a tua esposa. Ela não quer o marido, ela quer o teu marido. Ela não quer um carro bom, ela quer o teu carro. Não é? Então você vai ter que vigiar para saber com quem você está andando, com quem você está caminhando. No Salmo 1 falei: não se assente na roda dos zombadores. Tem ambiente que não é para você. Tem pessoas que não é para você caminhar, e às vezes é você que está teimando. Deus quer tirar fora, né, apóstolo? Profeta tem muitos amigos? Não. Como é que é, profeta? Profetas têm poucos amigos. Mas tem um grande. Porque tem um maior amigo, né? Que é o Senhor. Porque o profeta, muitos não compreendem, não suportam andar com o profeta. É complicado, gente. É complicado. Porém, o Senhor separa pessoas específicas, né? Como o Senhor separou Eliseu para andar junto com Elias. Então o Senhor prepara pessoas... Preparou o Ronaldo para andar com a Nilcéia. O Senhor... Por isso que eu falo que são os propósitos. Então o Senhor vai unir os propósitos. Então tem pessoas... O Senhor está falando com alguém aqui. Tem pessoas que você traz para sua vida que não é para você trazer. Tem pessoas que você se conecta com ela que não é conexão de Deus. Presta muita atenção nisso aqui. Aí, olha só, a gente tem que amar a todos, tem que suportar a todos, mas andar com todos nós não somos obrigados. Sim.
tá? Porque nem Jesus, ele era rodeado de multidões de discípulos. Fala aí, 70, ele tinha 70. Depois ele tinha 12. Mas ele subiu um monte com 3. E quem ele estava no colo? Somente um. Olha aí que legal. Íntimo. Então assim, nós temos que amar todos como igreja do Senhor, nós temos que ter comunhão com todos, né? Mas nós temos o livre-arbítrio de escolhermos com quem nós vamos querer andar. Então, sabe escolher as pessoas. Escolha pessoas que te impulsionam. Pessoas que você pode absorver coisas boas dela. Pessoas que se alegram com as suas vitórias. E não pessoas que só querem te sugar, pessoas que só querem te usar, pessoas que só querem se favorecer. Usar você de escada, pegar um vácuo. De escada, pegar vácuo com você. Então isso é através do discernimento, gente. Né? Então o Senhor Jesus, ele deixou esse exemplo, né, para nós. Ele só andou com dos 13, somente um, né, era o mais próximo dele, né? Somente um estava ali, ele dormia ali repousava ali no seu ombro, né? Era íntimo, né? Então, resumindo, ande com quem é íntimo do Senhor, ande com quem é do céu, ande com quem é espiritual, né, apóstolo? É espiritual, andar com os carnais, quem vai te impulsionar, tá? Detectou, tem inveja, detectou, tá te sugando em vez de te impulsionar, porque tem pessoas, eu vou dizer isso aqui, que elas se aproximam da gente, elas são como sanguessuga. Elas são como sanguessuga, ela te suga em tudo, né? E principalmente você que carrega unção, principalmente na tua vida espiritual. Ela tá ali, mas o coração dela não tá no servir. Eu vou servir porque eu honro essa unção. Eu vou servir porque eu vou honrar esse homem, eu vou honrar essa mulher, porque a unção que eu respeito é a unção que eu atraio, é a unção que eu vou carregar. Mas tem muitos que trocam isso, gente. Em vez de querer servir, fazer, ela quer sugar. Ela quer aquilo que é teu, ela quer tomar aquilo que é seu, ela quer te destruir. Então nós temos que buscar o quê? Discernimento. E só o Senhor que pode dar isso, né? Então detectou. Melhor andando só com Deus do que com más companhias, sim, né? Pessoas com propósito, conexão com propósito. E aí flui, vai, acontece, e é bênção de Deus, né? Deus, ele nos conecta com pessoas, ele nos aliancia com pessoas com propósito, que vai nos impulsionar, pessoas que vai orar, pessoas que vai entender, pessoas que vai segurar nas tuas mãos, pessoas principalmente que vão caminhar com você e vai ver sabe o que é lealdade? Oh, meu Deus, sabe o que é lealdade? Tem pessoas que confundem fidelidade com lealdade. A pessoa fala, eu sou fiel. Fidelidade e lealdade é diferente, sabia, apóstolo? A pessoa fiel, ela tá junto com você. A pessoa que é fiel, eu nunca li, preciso ler isso aí. O Senhor falou isso comigo. A pessoa que é fiel, ela tá ali de boca para fora. Ela diz, eu tô com você, bate no seu ombro, né? Eu tô com você até o fim, bate no seu ombro. Nós conhecemos vários. Bate no seu ombro. E aí, quando ela vê o seu primeiro defeito, porque todos nós somos imperfeitos, pecadores, terríveis, imundos, tá? Todos nós somos isso. Nós vivemos debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Mas, agora, quando ela vê o teu defeito, ela te abandona. Ela te deixa. Ela te deixa, sai falando mal de você, sai apontando os seus defeitos. Mas o leal é aquele que, mesmo vendo os seus defeitos, mesmo vendo as suas falhas, as suas limitações, ele permanece. O leal, mesmo ele vendo, ele fala, não, eu sou leal a essa pessoa, eu sou leal, eu tenho uma aliança com ela, e não importa os defeitos dela, mas eu vou orar e meu Senhor vai mudar, vou orar e meu Senhor vai fazer, mas eu tenho uma aliança de lealdade e eu vou até o fim. É forte isso aí. Então é isso aí que Deus está precisando. O Senhor está precisando de pessoas leais, pessoas que sejam leais uma com a outra, como Jonas e Davi, como Jonas foi com Davi, como Davi foi com Jonas. Que mesmo depois de Jonas ter morrido, Davi lembrou da aliança, lembrou da lealdade que ele tinha com o amigo dele e diz, eu vou cumprir aquilo que eu falei na vida do seu filho, na vida de Mefibosete. Saul não está mais aqui, Jonathan não está mais aqui, mas eu tenho uma aliança de lealdade com ele. Pegou o código? Isso aí. É forte, queridos. Nós falamos de duas coisas bem importantes. Nós já reprisamos
Hoje nós falamos sobre ambiente. Preste atenção nos ambientes. E um código tremendo agora para você mudar o ambiente da sua casa. Eu divido ambiente com pessoas que têm imagens, com pessoas que assistem pornografia. Eu divido ambientes com uma pessoa que mexe com magia, com ocultismo, olha aí. E como você vai se blindar? Pegue um óleo, um azeite qualquer, ou um olhinho desse que eles chamam de óleo de unção, né, com cheirinho, com essência. Levante para Deus, consagre ao Senhor, dizendo: Senhor, eu consagro esse óleo a Ti. No mundo espiritual, Senhor, ele se torna como o Teu sangue. No mundo físico, ele é apenas óleo. E aí você sai ungindo a sua casa. Deixa a porta da frente sem ungir. Comece ungindo janelas, porta do fundo e tal. Deixa a porta da frente. Quando você terminar... Selo, né? Oi? Isso é um selo. Um selo, vai tocando, né, com óleo, com o dedo, nas janelas, nas portas. Aí deixa a última e faça uma oração simples, dizendo: Senhor, aqui é um santuário Teu, habitação Tua, dos Teus anjos, do Teu Espírito. Aqui não cabe espíritos malignos, espíritos contrários, espíritos humanos vindo em astral. Coloca os Teus anjos qualificados para cortar todo fio de prata que liga bruxos aos seus corpos, se adentrarem nesse lugar. E em nome de Jesus, ó Pai, eu selo esse lugar. Aqui somente o Senhor, as coisas do Teu reino. Amém. E está selada a tua casa. Faça isso todo mês, pelo menos, né, Apóstolo? Sim, com a gente, para encerrar aqui, para nós que viajamos muito e a gente fica muito em hotel. Então, o hotel também é um lugar neutro. Cama simboliza o quê? Altar. Então, vai saber quem deitou naquela cama, né? Não é nossa cama, não é nossa casa. É onde o adúltero deitou e fez o que Deus não gostava. Sim. E ali é um lugar neutro. Então, só que nós temos autoridade como verdadeiros filhos de Deus de chegar nesse lugar, né? É o que a gente sempre faz. Pegamos o óleo ungido, né? Nós ungimos a porta, a cama, tudo. E o que nós fazemos ali? Nós consagramos tudo ali ao Senhor. Nós entregamos tudo ao Senhor. A gente vai receber livramento. Pedimos perdão do pecado que foi praticado ali naquele quarto, naquele leito, né? E que o Senhor venha acampar os anjos ali para nos guardar. E assim o Senhor faz. Aí podemos deitar e dormir em paz e repousar. Então tá aqui uma chave também, um código para você. Viaja, você chega num lugar... Leva um olhinho. Levam sempre um olhinho, ó. Aqui a gente carrega dentro do carro, né? A gente carrega dentro da bolsa. A gente sempre tá preparado, né? Ungindo tudo. E escolha muito bem, tá? Quem é o teu mentor, quem é o teu pastor, quem você anda associado, porque você vai viver, tá? O que essa associação tá trazendo para você, tá? Você vai herdar aquilo que as pessoas estão carregando. Tem uma pessoa que pregou um negócio muito legal, eu já vou terminar. Que ele fala assim, ó, vamos supor que eu casei com a Nilcélia e a Nilcélia é no mundo espiritual mais um, tá? Maisinho e o número um positivo, tá? Aí ela casou, por exemplo, com o Ronaldo, que é 2 negativos, eles se gostaram, se amaram, mas no mundo espiritual tá assim, o Ronaldo cheio de maldição hereditária, cheio de coisa para tratar e ela já mais avançada, tá? É um exemplo, tá bem? Aí o que acontece? Não se uniu numa carne só? Um positivo com 2 negativos dá o quê? Qual que é a média? Tá? É feita uma média. Depois os 2 vão trabalhar para subir esse número. Amém? A associação é assim, você só se une com pessoas que estão mais para baixo, pessoas negativas, eu estou dando exemplo. Você, em vez de você estar melhorando, você só vai piorando. As 4 esferas da tua vida, que é física, emocional, financeira e espiritual, vão também decaindo. É assim com as pessoas que você se associa. Chegou uma hora que Deus falou para Abraão, Abraão, eu não quero abençoar Ló igual você. Se separa, vou mandar você para um lugar e Ló para outro, e eu quero te abençoar por onde quer que você andar. Então tem pessoas que já conquistaram autoridades, já venceram maldições e demônios e coisas, e aí começa a andar com outro. E é assim, tu começa a associar, tu vai para baixo, tu vai para cima. Amém?
Assim é a vida. Os discípulos começaram a andar com Jesus, eles eram apenas pescadores. Daí a pouco eles eram agentes de milagres. Aleluia. Amém? Então preste muita atenção nisso, tá? Não tem problema você andar com alguém que está abaixo, mas ele tem que logo querer se elevar e subir, porque senão quem baixa é você. Amém? Amém. É isso, apóstolo. É isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Eu peço para você ser abençoado, ter uma condição, tá? Nesse Código dos Profetas, é você ser sincero e ajudar a compartilhar. Compartilhe, não te custa nada. Nós estamos sem voz aqui, pregando para você, principalmente para o reino de Deus avançar, gratos ao Senhor, né, apóstolo? Sim. Mas você precisa fazer a tua parte. Compartilha, dá joia no vídeo, o joia valida o vídeo, YouTube vê que a galera gostou, e aí YouTube mesmo envia, tá? Compartilhar, clica no sininho para você receber os próximos e chama a gente para cá, tanto para os grupos do WhatsApp, tanto para o canal, porque nós vamos fazer muita coisa gratuita para o reino, em nome de Jesus. Amém, apóstolo? Amém. E vocês oram para ela dar uma canjinha para nós, tá? De cura interior e profética, nós estamos precisando. Tá bom, queridos? Tchau, tchau. Tchau, gente.